Queridos do Instagram, deixa eu colocar aqui deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o título. Bendita hora de oração. Publicar, clicar, fixar. É isso, consegui. Tô aprendendo a lidar com isso aqui. Muito bom. Deixa eu ver quem foi o primeiro. O Rubens entrou primeiro em todas aqui, né, Rubens? Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Tina, aqui no Instagram agora. A Rosemary, Persiliana, tá bom, irmã querida? Roseli, Geni, Neto, Yolanda, Leandro, Reni, Elga, oi prima, Odete, querida, boa noite. Boa noite, Samira, boa noite, Sara, boa noite. Fátima, oi Sandra, querida, boa noite. Michele, boa noite, Michele. Ana Paula, Davi tá aqui também, Carlota, Grace já entrou, Fabiana, boa noite. ICS Polador. Puxa, quem é você aqui? LCS. Puxa, tem umas letras aqui que eu não consigo ler. Mary tá aqui, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Fabiana, boa noite, querido. Fabiana e Augusto. Bem-vindos, viu? Raquel, APJ, Sidney, Jacira tá aqui também. Puxa, entrou todo mundo aqui já. Araújo. Sessão Cesses Oliveira. Muito bom, gente. Bem-vindos, Regis, bem-vindos. Bem-vindos. Marili. Elisa. Ok, bem-vindos aqui no YouTube. Entraram também aqui o Carlos Mariano, meu querido André Luiz Aguiar, o Edgar, a Rosilene também, o William também, e Cris também. Muito bom, gente, muito bem. Vamos ver quem mais entrou aqui. Brunei entrou. Vicente Santos. Bem-vindo, Vicente. Eu não lembro de você ter estado conosco aqui. Ou já, primeira vez ou não? Olha aí, meu amigo Carlos Apache, lá da Espanha. Oxará, como você está? Tenho lembrado de você. Neide Queiroz, bem-vinda. Regina. Olha o Nivaldo Nassif. Poxa, querido Nassif, como você está, irmão? Que gente boa que é esse Nassif, nossa. Nassif é o fundador pra valer da Missão Sena. É o homem que chegou lá primeiro. Rose Ortega tá aqui, Rossi, Elizabeth, Débora Medcraft tá aqui. Poxa vida, que bom, gente. Ademir, meu irmão,
tá aqui, Paulo chegou. Ô Clóvis, bem-vindo, querido, bem-vindo. Ouvi seu testemunho, me fez muito bem, viu? Me fez muito bem. Bem-vindos. Muito bem, queridos, bem-vindos todos, e daqui por diante, por favor, sejam bons anfitriões daqueles que forem chegando. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, muito bem-vindos, espero que estejam sendo bem recebidos aí pelos que estão nas salas aqui conosco, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O que já é comum entre nós, né? O se importar um com o outro, se interessar um pelo outro, né? Uns pelos outros. São muitos os pedidos e os comentários, enfim, as orações que são feitas aqui no ambiente, né? Desde a hora que eu abro essas salas, como tenho dito, já estamos na nossa bendita hora de oração, então, desde o primeiro boa noite até o último boa noite, é a nossa bendita hora de oração, e é certo, claro, né, que o Senhor já sabe, já ouviu, sabe de nós aqui, não é? E tem já nos atendido, tem nos abençoado. Então, por favor, atendam uns aos outros na medida do possível, para que todos se sintam acolhidos, não só por mim, não é, mas por vocês todos, né, que haja esse acolhimento, como eu estou observando. E depois eu fico me deliciando, lendo os comentários e o modo como vocês estão tratando um ao outro. A título de informação e lembrança, a Grace e a Sara, que estão aqui, elas estão coordenando um grupo da Bendita Hora de Oração no WhatsApp. Então, se vocês quiserem participar desse grupo, né, elas estão aqui no Instagram, a Grace e a Sara, e falem com elas, né? Eu não sei se elas estão aqui no Facebook e no YouTube, de repente seria interessante vocês se manifestarem para que saibam, para que vocês não precisem publicar aqui os números do WhatsApp de vocês, por uma questão de privacidade, segurança. É bom que vocês se falem para que sejam incluídos, né, nesse grupo da Bendita Hora de Oração no WhatsApp. Lá eu não estou porque eu não dou conta de grupos interativos, né? Se você quiser, eu posso te incluir numa das minhas listas de transmissão, onde você vai estar recebendo comunicados e textos e informações minhas diariamente. Aí a interação é só comigo, não é entre, né, todos. Então fica mais fácil para que eu consiga. Mesmo assim, eu não dou conta de estar atualizado sempre. Mas bem-vindos. Gente, eu queria, para a gente ter como motivos, né, de oração e de envolvimento nosso, né? Primeiro, quem esteve comigo hoje na bendita hora na sala do Zoom, sim, desde terça-feira nós abrimos um horário alternativo para aqueles que querem, para aqueles que podem entrar numa sala do Zoom, né, entrar ao vivo, onde a gente pode orar juntos, né? E eu tenho tido a alegria de ouvir vocês orando, né, de vê-los, né, de ver os rostinhos de vocês e ouvi-los orando, ouvir meu nome nas orações, o que é muito bom, faz muito bem e tem sido gostoso. Desde terça-feira, então, temos esses 3 momentos, vamos dizer assim. Esse das 21h30 aqui, por essas vias. Temos ao meio-dia o horário alternativo na sala do Zoom. Meia hora antes eu publico, né, o link para que você possa entrar. Todos são bem-vindos, não é? Entrem sem constrangimento. E aqueles que quiserem fazer parte do grupo no WhatsApp, falem com a Grace e com a Sara,
que estão aqui. Elas que iniciaram, elas que coordenam, e é com elas que tratam disto. E elas, de quando em quando, me mandam algumas reações, alguns bons testemunhos, né, e alguns com os quais preciso, de repente, dar um pouco mais de atenção. Enfim, isso tem acontecido. Então, bem-vindos. E na hora do almoço, logo antes de eu abrir a sala, eu recebi uma comunicação de um querido nosso aqui, de vizinho nosso e amigo, irmão, família, de 30 anos, né? Desde que eu cheguei aqui no Alto da Lapa, no Sumarezinho, são meus amigos, meus irmãos, minha família. E o Amaury, ele passou mal de manhã, caiu na hora do café e foi levado imediatamente para o hospital. Passou o dia no hospital, está ainda na UTI, mas todos os exames até agora, graças a Deus, todos negativos, não há nada até agora que preocupe. A Aline, a filha dele, é médica, acompanhou ele o dia todo e aguardamos que logo ele volte para casa. Mas muito obrigado àqueles que, desde a hora do almoço, se preocuparem em orar pelo Amaury Albertini, se você quiser incluí-lo aí nas suas orações, né? O Amaury Albertini, ele é um querido meu, é um irmão, né? Um irmão que Deus me deu há 30 anos e participa das nossas vidas. Nossos filhos, nossos netos são próximos e hoje passamos um dia de susto, mas graças a Deus as notícias são boas, como são boas algumas outras notícias, né, que fui recebendo também durante o dia. Queridos, eu recebi agora no final do dia também, e não sei se o Nassif só passou por aqui, mas ele entrou por aqui, se ele estiver aqui, e saiba que não é por causa dele, né, que eu vou dizer o que eu disse. Agora, no final do dia, o meu amigo João Carlos Batista, que é o presidente da Missão Sena, e missionário da Missão Sena, e meu amigo particular de muitos anos, Missão Sena, da qual eu sou conselheiro, é uma entidade, é uma ONG cristã que funciona aqui no centro de São Paulo desde 1987. O Nassif, que entrou aqui, foi o que deu o primeiro passo para que essa Missão Sena exista, né, e existe até hoje. Nós estamos lá com as portas fechadas por conta da pandemia, mas fazendo atendimento de café da manhã e almoço no portão, não é? No portão. Mas, à medida que estão acontecendo as flexibilizações, né, autorizadas pela prefeitura, sobretudo, a partir de segunda-feira, já que entrou o inverno, normalmente nós teríamos o albergue do inverno, né, durante os 3 meses de inverno. Não vamos ter o albergue, mas nós vamos servir o jantar e vamos oferecer cobertores e kits de higiene, enfim, dar o suporte para os que vivem em situação de rua e que não tem para onde ir, e as noites começam a ser frias e alguns não dão conta, né? Então, a partir de segunda-feira nós vamos começar a lidar com isto. Eu agora há pouco mandei para as minhas redes um comunicado do João com um número de conta bancária do Bradesco, direto na conta da Missão Sena, e eu daqui, da minha parte, encorajo aqueles que quiserem fazer uso. Eu depois vou deixar aqui nas minhas mídias o contato da Missão Sena, o número da conta do Bradesco. Uma marmita que nós vamos servir custa R$1, não é? E aí tem um cobertor e um kit de limpeza, enfim. Qualquer valor que você depositar, se você for depositar, coloque R$1,10, ok? R$2,10, R$10,10. O código é 10 no final, tá bom?
já houve uma pessoa que fez um depósito, mandou para mim. Se você mandar o comprovante para mim, eu mando para o João, para isso ser contabilizado lá, tá bom? Fica aqui o recado para aqueles que entendem que devem e que podem participar desse serviço aqui em São Paulo. Por outro lado, eu digo o seguinte, queridos, fiquem atentos aos que estão próximos de vocês, não é? Fiquem muito atentos, tanto família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas e irmãos de comunidades, fiquem atentos, o tombo foi grande, a ruptura foi grande, nós estamos vivendo um momento crítico, não é? Provocado pela pandemia, que obviamente afetou toda a economia, e há uma necessidade muito próxima de nós. Aliás, quero dizer que aqui mesmo nesse grupo, por favor, não vá passar necessidade básica, sabendo que nós estamos aqui. Não precisa se expor, fale comigo em inbox, fale com alguém aqui do grupo, para que chegue a mim, para que, se for o caso e se for possível, atender. Mas, por favor, além de orarmos, além de nos acolhermos, além de nos abraçarmos mesmo que virtualmente, não vá se deixar levar por algum constrangimento e não abrir o seu coração, seja comigo ou com alguém ou com alguns dessa sala, para que juntos nós, quem sabe, possamos resolver, ajudar, não é? Ninguém aqui é rico, milionário, ninguém tem um saldo bancário para distribuir dinheiro, não é o caso, mas há aqui um grupo de irmãos e irmãs, de gente que ora, que busca recursos em Deus, e Deus nos tem abençoado. Então, assim, não vão viver um constrangimento e passar necessidades básicas estando aqui entre nós, ok? Vamos ser bastante sinceros, né, uns com os outros nesse sentido. Outra coisa, dentro disto, os que me acompanham nas mídias dia a dia veem, por exemplo, eu tenho um filho artista, Felipe Bregantin é artista circense, ele tem uma carreira já para mais de 10 anos, né? Ele trabalha em algumas companhias, principalmente a companhia La Mínima, e foi um dos primeiros segmentos que parou na pandemia instalada, foi o segmento da arte, dos artistas, não é? Bem como outros segmentos. E os últimos, certamente, que voltarão, como é o caso das comunidades, como é o caso de estabelecimentos que dependem de aglomerações, né? De atividades que dependem de aglomerações, e que por uma questão de segurança, não é? Toda a área de entretenimento, de esporte, cultura, enfim, tudo isso serão os últimos a voltarem. E a renda desse povo, para alguns foi a zero, Outros estão dando conta com 10%, com 20%, com 30%, receberam o auxílio do governo. Algumas associações, como a Associação dos Músicos do Brasil, secção São Paulo, que meu amigo Marcinho Teixeira é o presidente, ele tem arrecadado cesta básica para distribuir com artistas, com músicos, com pessoal do som, de iluminação, de contra-rega, gente que trabalha nessa área do entretenimento, que é um exército de gente que parou, né? Parou. Então vocês sempre verão. Hoje eu publiquei um texto que a minha filha escreveu sobre chapéu virtual, no meio dos artistas circenses ou dos artistas de rua. Passar o chapéu é uma coisa milenar, não é? Passar o chapéu. Apresenta um número e passa o chapéu, se alguém quiser cooperar. A minha filha escreveu um texto, eu passei,
falando do meu filho, que é artista, e dos meus amigos e queridas com os quais me relaciono na área da arte, tanto daqueles ligados às nossas comunidades, quanto daqueles ligados ao entretenimento do mundo em geral, né? Todos estão tendo que dar conta a partir aqui do mundo virtual e se adaptando, não é? Mas atentem para isso, não é? Já ajudamos aqui e nós não queremos ser destes que oram e despede as pessoas com a barriga vazia, não é? Jesus disse que não era para ser assim. Não era para ser assim. Nem só de pão vive o homem, mas de pão também. Então, que os que estão próximos de nós, que não lhes falte o básico, para o dia a dia, para o pão de cada dia. Então, fiquemos atentos. Primeiro com os que estão muito próximos. E, à medida da disponibilidade de recursos, ampliando, o espectro de ação, de modo a podermos chegar a muitos, como temos chegado aqui. Tudo que entra nas minhas contas com o código 01, tipo R$10,01, vai para o fundo de cestas básicas, para a gente poder distribuir. E isso é uma coisa que nós vamos continuar fazendo aqui, porque esse é o nosso entendimento. Amar, orar, perdoar, trabalhar, aqueles que estão podendo, repartir, comungar aqui como estamos comungando, fazer o bem bem feito, fazer o bem até o fim, buscar a justiça para todos, promover a paz em todos os lugares, todo dia, todo tempo. Essas são tarefas básicas de um seguidor de Jesus de Nazaré, como somos, seguidores de Jesus de Nazaré. É isso que nós somos. Nós não carregamos nenhum outro título e não nos apegamos a nenhum tipo de polarização do mercado religioso. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. E nós amamos, nós oramos, nós perdoamos, nós trabalhamos, nós repartimos, nós fazemos o bem, nós buscamos a justiça, nós promovemos a paz para todo mundo, em qualquer lugar, seja lá quem for. Isso é o que faz um seguidor de Jesus de Nazaré. Então, que Deus nos ajude nisto e que nada falte a ninguém. Que nada do básico falte a ninguém. E acreditem, eu sei que vocês acreditam, eu sei. As pessoas mais parecidas com Deus que eu conheço são generosas. São generosas. Não sei se a Ananda entrou aqui, mas a Ananda está comigo, está com a gente aqui todo dia, e ela é uma das minhas assessoras, como Guido, como Cláudio, e outros que me assessoram aqui no dia a dia. Agora há pouco ela passou aqui e nos deixou um galão de álcool gel, E estava garoando, estava noite, estava frio, e ela passou aqui para deixar álcool gel. É isso, é esse tipo de cuidado, de mimo, de generosidade. As pessoas mais parecidas com Deus que eu conheço são generosos. Ponto. E aos generosos, nada nunca falta. Nada falta. Os generosos sempre terão para repartir. Sempre terão para repartir. Então, queridos, perdoem-me o discurso longo hoje, mas isso veio ao meu coração para que nós não nos encontremos aqui, nos desgastemos aqui em oração, sem traduzir as nossas orações em serviço àqueles nos quais Deus escolheu ser servido e adorado. Amém, queridos? Vamos fazer isso. E aqueles que empreendem, que são empreendedores, próximos de você, dê preferência a comprar de pessoas que estão se virando, como a minha nora. Hoje eu publiquei também
um dos negócios da minha nora, que é a Maiti, que é uma empresa que ela tem de chás, não é? E todos estamos nos virando, porque aqui em casa todos dependemos desse tipo de recurso para nos mantermos, né? Então, assim, dê preferência àqueles que estão próximos de você. Dê preferência, para que nada falte nas mesas dos queridos e queridas que estão próximos de nós. Há que levarmos isso muito a sério, muito a sério, muito a sério. Não podemos permitir que alguém próximo de nós passe uma necessidade básica. Não podemos permitir. Às vezes, tendemos a ter compaixão de quem está a 20 mil quilômetros de nós. E ok, que bom, não é? Mas e quem está aqui debaixo do meu teto? E quem está aqui em cima, no andar de cima? E quem está do outro lado da rua? E quem está aqui, ó, entre nós? Não vamos ser insensíveis nesse sentido. É isto, humanos queridos. Obrigado, viu, pela paciência comigo, obrigado por me encorajarem, obrigado por esses 103 dias juntos aqui. E qual é o salmo, né, de hoje, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, recomendo a leitura antes de dormir, vale muito a pena. Que Deus possa nos abençoar. Lau me comunicou que em alguma das mídias está falhando, né? Talvez o Facebook, enfim. Se estiver falhando muito, migra lá para o YouTube ou migra para o Instagram, mas a gente está indo para o final. Hoje é sexta-feira, amanhã mais um sábado. Que seja um sábado de paz. Shalom, Shabbat. E que o final de semana seja de descanso para muitos, né? de paz, de comunhão, na medida do possível, de encontros seguros, na medida do possível. Há muitas lives acontecendo, boas lives. Agora mesmo eu estava vendo a comemoração dos 78 anos do Gilberto Gil, que eu amo, que é um artista maravilhoso. Desde cedo que eu estou ouvindo canções do Gil, e o Gil parece muito com o meu sogro, a gente sempre lembra do meu sogro quando a gente vê o Gil, e há muita coisa boa nas lives, né? Muita coisa. Eu essa semana precisei sossegar um pouco, porque deu uma estressada, fiquei um pouco ansioso, a minha agenda estava muito entupida, eu precisei dar uma segurada para dar conta, mas tenho ouvido e visto coisas muito boas, muito boas. Então aproveitem, né, esse tempo deste modo, que Deus nos ajude a nos adaptarmos e a aprendermos o que temos que aprender nesse tempo. Vamos orar, queridos? Enquanto vocês oram aí uns pelos outros, eu vou orar aqui e oremos juntos e nos apresentemos ao Senhor diante destas questões todas que foram colocadas aqui. Deus nosso Pai, primeiro eu quero te agradecer, Pai, pelo Amauri querido, que está lá ainda na UTI, mas as notícias são boas de que ele está bem. E eu queria aproveitar, ó Deus, o Amauri como um símbolo para te agradecer por todos e todas que estejam mesmo que nas UTIs, mas estão com um diagnóstico favorável, que estão para receber alta, que estão curados ou a um passo da cura. Pai, muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado por essas dezenas, centenas, milhares e milhões pelo mundo que têm vencido o Covid-19 e que têm vencido todas as enfermidades que foram potencializadas pelo Covid, que têm vencido as tensões, que têm vencido os obstáculos, que têm vencido as perdas, que têm vencido as dores. Enfim, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo suporte que o Senhor tem dado, pelos recursos que o Senhor tem dado, por todos aqueles que têm trabalhado na área da saúde, em todos os setores, desde os motoristas de ambulâncias, aos que trabalham nos porões dos hospitais, nas caldeiras, nas lavanderias, a manutenção de equipamentos, os que lidam em áreas administrativas, burocráticas, enfim, até os enfermeiros, cirurgiões, atendentes, enfim, que essa classe, Senhor, seja amparada por Ti, protegida, imunizada, Senhor. Muito obrigado, Deus, por eles e por todos os profissionais que estão em áreas essenciais, de modo que as cidades não pararam, de modo que o mundo não parou, porque tem alguém e alguns e muitos trabalhando 24 horas para que as cidades funcionem, já que mais de 80% do mundo vive em cidades. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, Pai, que nós rogamos que Tu consoles os que vêm contabilizando perdas, Pai. Consola, Senhor. Consola, Pai. Dá suporte, seja escora. Em nome de Jesus, traga-lhes à memória o que lhes trará esperança para a vida. Por favor, Pai, por favor, tem misericórdia, Senhor. E, ó Deus, eu queria colocar diante do Senhor, Pai, estes irmãos, irmãs e esses grupos e estas ONGs e estes voluntários, como o voluntariado do SP Invisível, da Missão Sena, da Missão Sal, do Instituto Atos e de tantas outras organizações que têm homens e mulheres, gente boa do Senhor, arregaçando as mangas todo dia para atender essa população em situação de risco, seja nas ruas, seja nos cortiços, nas comunidades, nas favelas, nas prisões, nas beiras e eiras da vida. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esses que se manifestam e que se repartem e que entregam de si mesmos e também dos seus recursos para que não falte pão, não falte comida, Senhor. Pai querido, e se há alguns entre nós aqui que estejam vivendo questões de necessidades básicas, Pai, que não haja constrangimentos entre nós, que saibamos atender uns aos outros, que saibamos fazê-lo sem desonrar, sem tratar com indignidade, sem menosprezar, sem diminuir, sem constranger, que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda faz, para que ninguém se constranja, para que todos sejam atendidos conforme o Senhor nos instrui. Pai querido, ajuda-nos, Pai. Ajuda aqueles que estão precisando empreender e se adaptarem a esse tempo, à medida que foram demitidos, à medida que seus negócios estão fechados. Pai querido, que nós saibamos lidar com isso, honrar aqueles que estão próximos de nós, as iniciativas de muitos para levar o pão de cada dia para a mesa, para os filhos, para a família. Pai querido, não deixa a gente ficar aqui nesse ambiente da oração, sem arregaçarmos nossas mangas, sem nos mobilizarmos, mesmo que seja teclando, mesmo que seja colocando gente com gente, mesmo que seja recomendando, mesmo que seja sendo ponte entre pessoas, mesmo que seja compartilhando, divulgando, para que aqueles que podem
por serem generosos e por terem recursos, mas muito mais por serem generosos, querendo e desejando se repartirem, que saibam como fazê-lo, para fazer com confiança, com tranquilidade, de que cada centavo que é depositado nestas contas é utilizado de um modo digno, que se transforme, que se traduz em pão para a mesa de muitos. Pai querido, esse é o nosso clamor de hoje, Senhor. Esse é o nosso clamor para que sejamos responsáveis, para que sejamos sérios, para que sejamos corajosos, para que sejamos ousados, para que tenhamos olhos muito abertos e todas as sensibilidades para poder perceber o que está acontecendo à nossa volta. Pai querido, eu sei que os poderosos, os governantes da terra poderiam suprir essas necessidades todas. Não tem sido assim. Não tem sido assim. Há muitos que estão sendo supridos a partir de gente como estes que estão aqui nesse ambiente. Então eu oro, Pai, pedindo que, em nome de Jesus, nós sejamos destes seguidores de Jesus, que olha para o mundo e tem o mundo como sua paróquia. Nós oramos assim, agradecidos, cheios de gratidão pelo que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Houve uma pane elétrica certamente aqui onde eu moro. A energia foi embora. O meu computador desligou. Significa dizer que quem estava no Facebook apagou, e quem estava no YouTube também apagou. Então ficaram vocês que estão comigo aqui no Instagram. Eu estou religando a minha máquina, mas demora um pouco porque ela foi desligada inapropriadamente, então vai demorar um pouco. Eu imagino que não vai dar tempo desses queridos voltarem para a gente se despedir. Eu vou tentar, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas muito obrigado por estarem aqui. De repente alguns estão migrando aqui pro Instagram. E deixa eu ver se eu consigo trazê-los ainda para a gente encerrar juntos aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Minha internet está voltando aqui também. Bom, gente, então que Deus nos abençoe. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho amado do Senhor, e as alegrias e as consolações, o encorajamento, o escoramento do Espírito Santo, seja com todos vocês, seja com todos nós, seja com todo o universo, com toda a humanidade, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Um beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Pagou aí, né, bem?